Neste vídeo, nós vamos resolver a questão número 5 da lista de regra de 3, expressões numéricas e equações. Essa questão ela nos fala sobre a taxa de fecundidade no Brasil nos anos de 2000, 2010 e pede uma previsão para o ano de 2020. Essa questão é do Enem de 2014. O que acontece? Essa questão fala sobre variação percentual. Nós teremos aula futuramente para falar sobre porcentagem, mas já podemos adiantar alguns conceitos nessa questão. A tabela dessa questão nos informa que, nos anos 2000, a taxa de fecundidade no Brasil era de 2,38. Em 2010, era de 1,9 ou 1,90 e nos pergunta quanto que será, em 2020, por essa previsão que foi feita anteriormente. Bom, e o exercício nos diz o seguinte: suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2010 a 2000, no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. O que isso quer dizer? Bom, de 2010 para 2020, a taxa de fecundidade passou de 2,38 para 1,90. Em números absolutos, se a gente fizer um menos o outro, nós tivemos uma redução de 0,48. No entanto, o exercício nos fala sobre variação percentual. Então, a gente precisa traduzir esse número absoluto para valores percentuais. E como nós fazemos isso? Com uma regrinha de 3. O que acontece? Nos anos 2000, nós tínhamos 2,38. A gente pode enxergar isso como se fosse o nosso 100% e tentar observar. E esse 0,48 corresponde a quantos por cento? Montando essa regrinha de 3, a gente multiplica aqui cruzado e tem a seguinte expressão. Por que a expressão aparece dessa forma, 2,38 vezes x sobre 100? Porque x%, nós podemos interpretar como x sobre 100. Que a gente tem uma observaçãozinha aqui com um exemplo, 5% é igual a 5 sobre 100. Lembrando novamente que vamos ter aulas sobre isso no futuro. Tanto x% como 100% nós vamos representar aqui destas formas. E 100%, 100 sobre 100, a gente pode enxergar como 1, certo? Portanto, resolvendo essa continha aqui, nós vamos chegar que x é aproximadamente 20. O que isso significa? Significa que essa redução de 0,48 na taxa de fecundidade dos anos 2000 para 2010 representa aproximadamente uma redução de 20%, certo? Esse aqui é o número absoluto, a quantidade exata, e aqui é o que corresponde de maneira percentual. Eu vou não colocar como igual, colocar dessa forma aqui, porque é aproximadamente 20% essa redução. E o que o texto nos diz? Que a gente suponha que essa redução se repetiu, ou seja, que de 2010 para 2020 houve uma redução de 20%. Aqui nós temos mais uma forma de realizar isso, certo? Se a gente supor que de 2010 para 2020 houve uma redução de 20%, isso significa que em 2020 nós vamos ter 80% de 1,90, certo? É isso que representa reduzir em 20%. O total é 100%. Se a gente tira 20%, nós teremos 80% deste valor aqui agora, porque nós estamos olhando de 2010 para 2020. Então, vamos seguir com este pensamento e representar desta forma aqui o que vai acontecer de 2010 para 2020. 1,90 a gente vai enxergar como 100%, e y, que será a taxa de fecundidade no Brasil em 2020, sendo 80% desse valor, certo? Podemos multiplicar aqui em cruz, chegando nessa expressão, resolvendo as continhas da mesma forma, nós chegamos que y é igual a 1,52, sendo que y é a taxa de fecundidade no Brasil em 2020, alternativa C.